Galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História aqui do Super Concurso, beleza? Fazendo a correção da prova da ESA 2019 do ano passado, show? Trabalhar, galera, hoje com vocês a questão número 30, beleza? Pega então sua provinha aí, fique atento aí. Número 30, questão número 30 da prova da ESA. Vamos lá, vamos ler a questão juntinho e depois a gente vai resolvendo e dissertando. O período regencial brasileiro foi uma época de agitações e rebeliões regenciais. É óbvio, né? Indique a alternativa que contém a relação correta entre o movimento e seu local de ocorrência. Letra A, Sabinada, no Espírito Santo. Letra B, Balaiada, Ceará. Letra C, Levante Malê, Bahia. Letra D, Cabanagem, Goiás. E letra E, Farroupilha, Paraná. Tá? Vamos então, como Jack Estripador, por partes, beleza? Vamos aí picotar essa questão. Primeira coisa é entender o eixo temático. O eixo temático aí que ele está se referindo é período regencial, tá? Galera, rapidamente falar com vocês um pouco sobre o período regencial. Vamos tentar entender. O período regencial é um período que fica entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Isso é mais fácil do aluno lembrar. Por quê? Primeiro reinado, Dom Pedro I, né? Desde lá a proclamação da independência, em 1822, a gente tem um processo até a saída de Dom Pedro I, né? Ele vai voltar a Portugal, né? Aí você fala, então o segundo reinado. Não, porque o seu filho é deixado aqui, só que ainda não com idade, a idade mínima para assumir o trono. Então, durante esse período, né, enquanto Dom Pedro II, futuramente Dom Pedro II, não tem idade mínima para assumir, a gente sabe que vai acontecer o golpe da maioridade, onde vai ser antecipado esse período para que ele assuma, justamente porque é um período de maior agitação. Então, o período regencial é um período entre o primeiro reinado e o segundo reinado. E quem administra? Os regentes, né? A gente tem a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo Lima. E, Daniel, tem muita coisa. Calma que a gente vai aos poucos entendendo. Beleza? Mas o que eu quero que você entenda agora, o básico do básico do básico, é o seguinte, que entre o primeiro reinado e o segundo reinado existe um período chamado período regencial, tá? Aonde o futuro segundo imperador brasileiro, Dom Pedro II, não pôde assumir por conta da sua menor idade. Show do milhão? Beleza. Esse período aí, tá? Ele é extremamente conturbado. Por quê, Daniel? Imagine que você tem, então, que o seu príncipe, né? O comandante do teu país, né? Da tua região administrativa, seja uma criança de 10 anos de idade. Né? Então, é claramente... Dá para entender por quê. É um período que está acontecendo, várias ideias estão surgindo, né, pós-independência, então muito frescas ainda, ideias inclusive iluministas. A gente então está falando de um momento de muita agitação, tá? E essa agitação do período regencial vai levar a vários movimentos de contestação do Império Brasileiro, tá? Então aí você vai falar para mim, esse momento então é o mais conturbado? Então, num eixo, claro, num recorte grande, esse talvez tenha sido, sim, o período de maior agitação. Daniel, o que eu preciso saber? O que vai ser cobrado para você na prova da ESA vai ser com que você principalmente saiba que revoltas foram essas, tá? Acontecem várias revoltas em lugares diferentes. Vamos falar algumas delas aqui rapidamente, depois a gente volta para a questão, tá? Vamos lá, Daniel. Eu gosto de colocar o lugar e eu falo, né, as revoltas. De cara, eu vou te dar duas rebeliões, duas rebeliões que acontecem aonde? Acontecem no território da Bahia, tá? Daniel, que movimentos são esses? O primeiro movimento é chamado Sabinada. Não entendi, Daniel. Sabinada, com I, tá? Sabinada, vem de Sabino, beleza? Sabino, médico, tá? Da Bahia, que vai organizar um movimento. Esse movimento vai tentar, inclusive... Qual era a proposta do movimento da Sabinada? Era tomar o poder ali, poder local, e só devolvê-lo quando Dom Pedro II assumisse, tá? É claro que isso não vai ser aceito, vai haver um processo de um confronto, né, entre as forças imperiais brasileiras e os rebeldes. Vão ser derrotados, tá? Então essa Sabinada acontece então com esse objetivo de tomar o poder ali, uma espécie de tomada de poder até que se assuma. É claro que isso não aconteceu, acontece o confronto com as forças imperiais e aí a gente tem a queda e o fim desse movimento rebelde chamado Sabinada. Beleza? Então Sabinada, Bahia. Show de bola? Então beleza, vamos continuar então.
Falei da Bahia, vamos lembrar de um outro movimento. Esse, inclusive, show de bola para você lembrar, para você anotar, porque por alguns passa desapercebido. Revolta dos Malês, tá? É a minha revolta de citação mais favorita. Por quê, Daniel? Porque é a mais diferente, beleza? E é muito importante culturalmente para o nosso país. O que foi a revolta dos Malês? Os Malês, tá? Considerando uma ideia, você sabe que durante o processo colonial imperial, a gente tem o tráfico negreiro, o tráfico atlântico negreiro, né? Que só vai ser formalmente findado lá na Lei Eusébio de Queiroz. Então, a gente tem, em 1850, a gente tem aqui um processo de tráfico negreiro e uma parte desse tráfico negreiro vai vir de uma região, tá? E essa região, em relação à própria etnia escrava aqui no Brasil e simplesmente africana no continente de origem, é malês. O que seriam os malês, comumente falando como malês? São esses escravos, tá? Que vêm do continente africano, de lugares, principalmente do norte da África. E o norte da África é um lugar que durante a expansão islâmica foi extremamente povoado, né? O que isso quer dizer, Daniel? Que o norte da África ele tem uma ocupação islâmica durante a maior parte do tempo e até hoje é um território muçulmanizado, né? Norte da África, dá um exemplo, lá o território do Marrocos, o território do Egito, né? Fica no continente africano e a maior parte do norte da África é muçulmana, religiosamente falando, né? Daniel, por que essa informação é importante? Porque esses escravos vão vir do norte da África, tá direto para a Bahia, ou seja, tem uma religião que não é evidentemente não é cristã, evidentemente, todos vocês sabem isso até a altura do campeonato, mas especificamente são muçulmanos, né? São ligados à religião do Islã, ao islamismo. Daniel, isso é importante? Sim. Qual vai ser essa revolta? É uma revolta, a única dessas aqui que a gente vai falar, das principais, revolta escrava, tá? Muito importante frisar isso. É uma revolta escrava, feita por escravos, tá? Então, ela tem uma característica muito popular. Ela é feita por esses escravos malês, né? Ou seja, muçulmanos, escravos muçulmanos, muçulmanizados, né? Depende da literatura e referência historiográfica que vai te dar, mas esses escravos de origem islâmica e a escrava, né? Escrava popular, mais popular que escravo possível, né? Então, revolta dos malês, tá? Também na Bahia. Daniel, vamos para a próxima, tá? Tem revolta chamada balaiada, letra B, balaiada. A balaiada, né? Acontece ali no que você vai chamar de Maranhão, né? O território que seria o Maranhão. A balaiada, o nome balaiada já faz com que você entenda o seguinte: balaio, né? Para quem dos mais antigos, não estão acostumados, o famoso balaio de gato. O que é o balaio de gato? Uma confusão. O balaio é aquele trançado que existe, sabe, para fazer algumas cestas de pão, artesanato. Balaio então é esse trançado. Por que então balaiada? Porque justamente a população que utilizava os balaios, que são essas cestas, né, artesanato, é a população mais afetada por essa crise que vai haver durante o período regencial e é ela que vai se levantar. Claro, com muitas orientações de uma elite oligárquica, né, não sejamos a oligarquia não na sua forma como a gente vê lá na República, mas ainda ali uma elite agrária, tá? Uma elite escrava também. Então, a gente está lidando com apesar da elite controlar esse processo, o nome balaiada se popularizou justamente por conta dessa produção de artesanato ali daquela região e do comércio, tá? Que região? Maranhão, beleza? Aí depois nós temos a cabanagem, né? Cabanagem, território, da onde? Do chamado Grão-Pará, né? Não, Pará, Grão-Pará, durante o processo do Brasil colonial imperial, Grão-Pará, tá? O que acontece, Daniel? Cabanagem, me explica melhor. Cabanagem, se balaiada vem de balada, né? Vem de balaio, né? Perdão. A gente sabe que cabanagem vem de cabano, tá? Cabanagem, cabana. O que é o cabano? O cabano é a população ribeirinha, né? A população que vive nas cabanas, né? Então, de novo, uma referência aí ao território, ao local. Que local é esse? Grão-Pará. Show de bola? Então, entender essas duas propostas. E por último, a gente vai falar da farroupilha. Daniel, farroupilha. Farroupilha é importante? Pô, é importante pra caramba, IPC. Por que é importante pra caramba? Primeiro, o que mais durou, né? Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Qual é o território desse movimento que vai buscar, inclusive, a sua emancipação?
O território vai ser de Rio Grande do Sul e vai se estender para Santa Catarina, beleza? No Rio Grande do Sul vai conseguir, inclusive, a sua independência durante um momento, né? A gente sabe, a República de Piratini, e Santa Catarina vai chamar de República Juliana. Caraca, Daniel, então o negócio foi sério. Sim, né? Estudar, por exemplo, sobre o Garibaldi, né? Falar sobre o processo de independência, legal, bacana. Importante. Daniel, qual é a principal diferença da Farroupilha para as demais? A principal, porque ela é a única que logra êxito nas suas demandas, né? Nos seus pedidos. E exatamente por que farrapos? Porque os que lutavam na Guerra dos Farrapos ou na Farroupilha eram os mais pobres, né? Apesar de que as demandas não eram da população mais pobre, era da uma elite agrária, tá? Uma elite agrária e também uma elite pecuária que existia naquele território, donos de terra, fazendeiros, que vão confrontar-se com as legislações, com a legislação brasileira e a sua relação de compra e venda com o Uruguai, tá? A gente pode trabalhar isso mais tarde, mas o que eu preciso que você entenda é que a Farroupilha é a que vai durar mais tempo e é a que vai lograr mais êxito, até porque foi comandada por fazendeiros, as demandas eram outras, apesar de que quem participa da guerra são quem? Os mais pobres, né? Os farrapos, fazendo uma menção à roupa rasgada, a denegrida dos combatentes ali daquele momento que lutavam pela independência do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Daniel, entendi, beleza. O que precisa ficar na minha mente? Qual é a dica que você me dá para lembrar essa cacetada de coisa? A dica faz por lugar, né? Por exemplo, é importante você colocar sempre os diferentes. Quais são parecidos? Na minha opinião, tá, galera? Na minha opinião, é mais viável você fazer o seguinte. A Bahia, você coloca os dois de cara. Você já sabe. Bahia, você coloca Sabinada e Malês. Entendeu? É a única região que vai se repetir aqui. Aí você pode colocar Maranhão. Você sabe, Maranhão. Coloca de cara a Balaiada e Pará, Cabanagem. Tá? A minha dica é colocar por lugar. E, se possível, colocar por tempo, né? Quais seriam as mais diferentes aqui? Todas seguem a mesma toada. Mas qual seria as mais diferentes? A escrava e a que logra êxito. Ou seja, a do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Que é a Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, e a Revolta dos Malês, que é a escrava. Que são as duas, né, quase que opostos, né? Todas as outras seguem um fluxo meio parecido, mas essas duas, uma por ser extremamente elitizada, né? Mas o Rio Grande do Sul volta a fazer parte. Sim, mas tem algumas demandas econômicas de taxa cambial e de produção de carne e de fisco também que são, né, atendidas pelo Império Brasileiro. Mas o que acontece? Uma é concentrada e caracterizada pela liderança elitista agrária e a outra é caracterizada pela manifestação escrava e escrava de origem muçulmana. Mais específico que isso é impossível, tá, galera? Então vamos partir agora para a gente fazer a questão. Vamos ler comigo. O período regencial brasileiro foi uma época de agitações e rebeliões regenciais. Indique a alternativa que contém a relação correta entre o movimento e seu local de ocorrência. Movimento, então, tá? E local de ocorrência. Vamos dar uma olhadinha. Letra A, Sabinada, Espírito Santo. Vamos ver. Letra B, Balaiada, Ceará. C, Levante Malê, Bahia. D, Cabanagem, Goiás. E letra E, Farroupilha, Paraná, tá? Vamos lá, galera. Resposta certa de cara é a letra C, tá? O Levante dos Malês, que acontece na Bahia. Daniel, marquei outra coisa. Vamos por parte, como o Jack Stripador. Vamos lá. Letra A, Sabinada, Espírito Santo. Não, em nenhuma delas você viu falar sobre o Sudeste, tá? Então, já de cara, Sabinada, vamos lembrar, Bahia, né? Bahia de cara. Letra B, Balaiada, Ceará. Também não, Balaiada, Maranhão, né? Balaiada, Maranhão. Vamos lá, letra D, Cabanagem, Goiás. Não, Cabanagem, Grão-Pará, tá? Grão-Pará. Letra E, Farroupilha. Marquei Farroupilha, Paraná. Por quê? Porque confundiu com o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Deu mole, não deveria. Farroupilha, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Paraná não. Resposta certa, letra C, Levante Malê, tá? Ou Revolta dos Malê, ou Revolta dos Malês, tá? Que acontece na Bahia. Revolta escrava, falamos sobre ela de origem muçulmana. Beleza, galera? Questão 30, então, resolvida. Eixo temático aí, tá? Revoltas, rebeliões regenciais, período regencial. Cai dentro de período regencial, tá? Um período bem explorado pela prova da ESA.
entendendo sempre o que foi o período regencial, pegando outras características. Minha dica está também golpe da maioridade, também importante nesse momento, beleza? Que é a antecipação para Dom Pedro II assumir o Império Brasileiro. Show do milhão? Então, abraço para todo mundo aí, bons estudos, e é isso, galera.